Seguinte, na aula passada a gente acabou de falar de listas e agora a gente vai falar aqui do capítulo de manipulação interativa, em que a manipulação interativa ela é bastante útil quando a gente quer apresentar um resultado de uma forma mais visual e a gente quer manipular as variáveis ali no nosso código com uma certa facilidade. E, inclusive, tem aplicações de manipulação interativa em um código mais para frente no curso, que é bem interessante a gente usar, dependendo do que a gente está trabalhando. Mas, por enquanto, eu vou apresentar apenas alguns casos aqui gerais, porque é muito vasta a possibilidade de usar a manipulação interativa. Então, bora começar falando da função principal que a gente vai usar, que é a manipulate. E aqui está um pouco sobre a função manipulate, em que aqui a gente passa qualquer coisa e aqui a gente passa uma variável em que a gente vai manipular e a gente define ali o intervalo que a gente vai manipular ela, por exemplo, aqui ó, de 0 a 10 e de 1 em 1, ou seja, vai indo de 0, 1, 2, assim por diante. E aqui, ó, se a gente não passar o passo, a gente pode, ou seja, de quanto em quanto varia, a gente vai variar de forma contínua, né, conforme está aqui. Em que a gente pode até consultar também a ajuda relacionada à função manipulate, e a gente vê, ó, que tem várias opções aqui, certo? Em que a gente pode manipular mais de uma variável dentro do mesmo código. Mas, enfim, vamos começar vendo alguns exemplos aqui, em que aqui, ó, está uma tabela, certo? Em que nessa tabela aqui eu estou colocando a cor laranja, né? Em que esse orange aqui, né, é a função laranja, né, que vai aqui, ó, representar a cor laranja nos gráficos e ou em especificações de estilo, em que aqui, ó, por exemplo, estou colocando o orange dentro do table, né, e eu estou passando o n aqui nesse table, certo? E esse n aqui, ó, repara, tá no meu primeiro argumento, então vai ser a variável que vai ser manipulada aqui, dado que eu estou passando o intervalo que o n vai variar e o passo que ele vai variar. Então, reparem aqui no seguinte, a gente tem, avaliando essa célula, esse resultado aqui, né, de início, em que a gente pode até clicar nesse sinal de mais aqui, ou então nesse sinal de mais aqui, para ir selecionar as variações do n. Ou então simplesmente arrastar aqui, ó, e arrastando 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Vai aparecendo os quadradinhos laranjas aqui, né? Simplesmente variando. Ou a gente poderia ter dado um play aqui e ia passando automaticamente. A gente poderia acelerar isso, abaixar a velocidade, enfim. Ou a gente poderia ir para frente aqui. E então, a função manipulate basicamente funciona dessa forma e é lógico que tem as generalizações e mais coisas que a gente pode fazer a partir dela. Então, vamos olhar esse outro exemplo aqui, em que aqui ó, eu vou gerar uma coluna, tá vendo? Aqui a coluna está no argumento, no primeiro argumento, em que aqui ó, dentro dessa coluna eu vou gerar uma coluna de quê? De n, n quadrado e n ao cubo. E aí eu vou manipular a variável n, pedindo para ela variar de 1 a 10 de 1 em 1. Né? Então, dando um enter nesse trem aqui, a gente tem aqui uma coluna, 1, 1, 1, né, que corresponde ao primeiro caso. E aí, ó, se eu der um play aqui, por exemplo, ó, repara que a coluna vai mudando, certo? Então, vou dar uma pausa aqui. Por exemplo, pegando para n igual a 2, a gente tem aqui ó, 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. E assim por diante, né? Para 3 e aí, por aí vai. Agora, aqui está é o mesmo exemplo, aliás, um outro exemplo, em que nesse outro exemplo aqui, a gente está omitindo o passo que é para ser feito. Ou seja, esse n aqui vai variar de forma contínua de 1 a 10. Repare então que ele pode assumir vários valores, ó, tá vendo aqui? Ó? Valores contínuos de 1 até 10, certo? Então eu posso colocar qualquer valor aqui de 1 até 10. E ele vai dar para mim, então, o valor de n, o valor de n quadrado e o valor de n ao cubo. E agora, para poder tratar do próximo exemplo, eu vou usar a função PyChart, que é basicamente um diagrama de setores. E está aqui a ajuda dessa função PyChart, que basicamente ó, ela faz um gráfico em formato de pizza, né,
com um setor angular proporcional a y1, y2, que, né, são as entradas aqui dessa lista que a gente passa. Então, vamos ver como é que funciona. Aqui, ó, na primeira entrada do Manipulate, eu estou usando o PyChart. E aqui, ó, dentro do PyChart, eu estou passando uma lista de valores, né? Em que aqui, ó, eu passo o valor de 1, passo o valor de A, 4, 2 vezes A, 4, 3 vezes A, 1. Ou seja, o que o matemático vai fazer? Ele vai fazer um gráfico de pizza com esses valores aqui. Em que, com esses valores, repara, eu posso variar o valor de A porque eu estou colocando A aqui no Manipulate. E eu estou colocando A para variar de forma contínua, já que eu estou omitindo o passo. Então, fazendo isso, ó, repara, a gente tem o nosso gráfico aqui, né, em que se a gente até passar a mão aqui, passar a mão não, passar o mouse em cima do setor, a gente consegue ver o que isso corresponde. Por exemplo, aqui, ó, essa fatia grande corresponde a 4, certo? Um dos 4 aqui. Essa outra fatia grande corresponde ao outro 4 que tem aqui. Essa daqui corresponde a 1, essa daqui corresponde a 1, certo? Porque tem duas entradas com 1 aqui, certo? E repara o que vai acontecer quando eu faço o A variar. Vai aparecendo outras entradas aqui no meu gráfico, certo? Que está justamente associado o valor de A. Porque aqui, ó, A era 0. Se A era 0, né, ele não vai incluir no gráfico, mas à medida que A aumenta, ele vai incluir os valores de A no gráfico, né? Então, ele está colocando aqui 3 seções que dependem do valor de A. Essa e essa daqui, né? Em que tem 3 entradas aqui que dependem do valor de A. E é justamente essas entradas que estão aparecendo ali, né? Posso dar um play aqui, se vocês quiserem, e aí fica essa animação bonitinha aqui. E um detalhe que eu esqueci de mencionar é que a gente pode controlar, se eu não me engano, o tamanho desse trem aqui, né? A gente pode diminuir e aumentar. Aqui, ó, pronto, tá vendo? Eu posso diminuir e aumentar o valor desse trem aqui. E aqui eu estou selecionando 2 vezes, ele está destacando o pedaço do gráfico, né? Mas, por exemplo, o que eu quero mostrar é basicamente isso daqui, ó, que a gente pode aumentar e diminuir, né, o tamanho. Igual aqui, ó. Pronto, estou aumentando e diminuindo o tamanho da manipulação que eu fiz aqui. Agora, vamos tratar de um outro exemplo em que, para isso, a gente vai usar a função graphics, style, hue, que é matiz, né, e regular polygon, que é polígono regular. Então, pegando a ajuda de cada uma delas aqui, ó, vamos ver o que cada uma delas faz. Graphics, né? Primeiro, graphics, em geral, ele vai representar uma imagem gráfica em 2 dimensões, em que aqui, em primitivas, a gente vai passar as informações a serem dispostas, né, em formato de gráfico, e aqui a gente vai passar algumas opções, caso a gente queira. Style, por sua vez, vai apresentar uma expressão formatada, né, com certas opções especificadas. A gente vai ver um exemplo prático do uso de style. Hue aqui é para basicamente representar a cor nesse espaço de cores aqui, em que tem como a gente especificar as cores de acordo com esse trem aqui. E polígono regular vai me dar um polígono regular com N vértices igualmente espaçados ao longo de um círculo unitário, né? Em torno de um círculo unitário. Então, ó, vamos ver o código aqui que a gente vai construir. Repara, aqui, ó, é a primeira entrada do manipulate, então é isso aqui que vai ser manipulado. Essas 2 outras entradas aqui, ó, se referem a variáveis que vão ser manipuladas. Aqui está uma variável que vai ser manipulada, que é n, e a outra h. Então, repara que n eu estou colocando para variar de 1 em 1, e h, o passo contínuo, né? Ou seja, vai variar de forma contínua h. Agora vamos entender o que está aqui, ó. Eu estou colocando graphics, né? Então, estou criando um ambiente de representação gráfica, e dentro desse ambiente de representação gráfica, eu estou criando um estilo aqui, né, que se vocês forem ver, vai apresentar uma expressão formatada usando opções definidas, em que aqui, ó, eu estou passando o que dentro desse estilo? Eu quero um polígono regular de lados n com a matiz, né, h. Ou seja,
esse style aqui vai me dar um polígono regular com a matriz H. Então, por exemplo, se eu pegasse só isso daqui, ó, por exemplo, e falasse, sei lá, que eu quisesse um polígono regular de 4 lados e pedisse para esse rio aqui valer 1. Né? Vamos ver o que a matemática dá para a gente. Aqui, ó, ele me dá um polígono regular de acordo e a matriz correspondente, né? Que 1, no caso aqui, corresponde a esse tom de vermelho, em que, repara, ele está expressando isso daqui com a cor vermelha, porque foi assim que a gente pediu. E por que ele está colocando dessa forma e não está colocando polígono? Porque a gente não colocou no ambiente gráfico. E daí a importância da gente colocar um graphics aqui para o matemático entender que a gente quer é um gráfico, né? E aí ele vai me dar um gráfico, uma representação gráfica daquilo ali que está aqui dentro. Então é basicamente esse o código. E aí, ó, agora vamos avaliar a célula aqui. E a partir daí a gente tem o nosso manipulate aqui, em que, repara, o polígono ele varia de lados, né, de 5 a 20, né? Ou seja, os lados podem valer 5, 6, 7, 8, até 20, porque a gente colocou que o passo para variar de 1 em 1. Então tá aqui, ó, as duas variáveis a serem manipuladas, n e h. Eu posso variando assim, ó, aqui direto, sem ver qual que é o valor de n, ou posso abrir aqui, ó, que ele vai me dar o valor de n e o valor de h. Então, por exemplo, vamos pegar n igual a 7, um polígono regular de 7 lados. E vamos pegar h, sei lá, h varia de forma contínua, né? Então, repara, ó, os tons de vermelho aqui, ó, deixa eu antes diminuir essa figura. Pronto, aqui, ó. O h aqui, ó, em 0 começa em vermelho, né? Aí, se eu for aumentando aqui, repara, vai mudando de cor, né? Vai de vermelho, laranja, amarelo, verde, agora azul, depois vai vir roxo, rosa, né? Enfim, até vermelho de novo, né? Então, tá aqui o nosso polígono com qualquer cor que a gente quiser, certo? E, bom, eu poderia também deixar esse N aqui variando, né? Para ter essa animaçãozinha do N variando. E também poderia, assim como deixei o N variando, eu poderia deixar o... Aliás, eu poderia deixar o H variando, né? Então aqui, ó, o H está variando. Vamos ver se ele varia ao mesmo tempo. Ó, está variando ao mesmo tempo as duas coisas. Então, a gente tem o polígono regular aumentando o número de lados e mudando as cores de acordo com a especificação daquele rio ali, da função rio. E é isso. Agora, tem esse outro exemplo aqui, ó, em que a gente vai usar quase a mesma coisa, né? Quase a mesma expressão que a gente usou anteriormente. Então aqui, ó, essa é a primeira entrada, em que aqui, ó, ao invés de passar rio, eu vou passar o símbolo color. E aí eu estou falando que esse color aqui vai variar entre essas três cores, ou seja, o polígono vai ter essas três cores só, vermelho, amarelo e azul, certo? Então, dando um enter aqui, repara, o polígono ele só pode ter essas três cores em que é um polígono de 5 lados também, porque eu estou definindo o número de lados, certo? Aqui eu já estou impedindo com que ele varie o número de lados do polígono, porque eu não coloquei, por exemplo, aqui um N, né, tal qual eu fiz aqui. Então aqui, ó, vermelho, amarelo e azul, por exemplo. E agora a gente pode também criar um outro manipulate, né? Em que aqui, ó, para isso a gente vai usar aquela função estilo, né? Em que aqui a gente vai passar um valor, uma cor e um tamanho, certo? Em que o valor ele vai variar de 1 até 20, de 1 em 1. A cor vai poder ser preta, vermelha e roxa. E o tamanho, né, vai variar de 12 a 96, de 12 em 12. Né? Então, repara, isso tudo é para quê? Ó? Aqui, ó, repara que eu estou variando o valor. Né? Agora eu poderia colocar esse valor em vermelho, certo? Poderia colocar ele em roxo. E poderia também mudar aqui o tamanho, certo? Aqui, ó, 12, tamanho 24, tamanho 36, tamanho 72, por exemplo. Aqui, ó. Então, tá aqui mais um exemplo de uso do manipulate. O manipulate
ele é muito útil e permite com que a gente crie visualizações bem interessantes e que ajudam bastante a depender do que a gente está tratando. E mais para frente eu incluí alguns exemplos de manipulate bem interessantes em certos usos de códigos reais que dá para a gente modelar determinados problemas. Então eu vou tratar disso mais para frente também. A gente vai ver o manipulate aqui com alguma recorrência. No mais, é isso e vejo vocês na próxima aula.